Aí você leva lá pro Janones, tá bom? Vai vestida com ela pro Janones. Vambora. Graças a paz, irmãos, amém? Podem se assentar. Pastor Anderson, muito obrigado pelo convite. Obrigado aqui pelo carinho. Não, tá quente, tá? Eu acho que eu vou... Não, deixa. Pessoal, muito feliz de estar aqui hoje. Ontem eu estive ministrando ali em Goiânia e foi uma bênção. A gente realmente conseguiu ali ativar muitos propósitos e creio que aqui hoje também o Espírito Santo está aqui para poder falar conosco, amém? Amém. Então feche seus olhos e a gente vai orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Te peço, Senhor, venha abrir os nossos corações, a nossa mente, para poder, ó Deus, ouvir não aquilo que a gente deseja, mas aquilo que o Senhor deseja falar em nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa transformar, ó Deus, aqui pessoas, que o Senhor possa ativar, ó Deus, propósitos, que o Teu Espírito Santo é real, essa função é sua, ó Deus, realmente de convencermos do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha levantar homens aqui, ó Deus, fortes, que o Senhor venha levantar, ó Deus, mulheres firmes, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 18, versículo 36, vai tratar a respeito de um momento em que Pilatos, ele faz uma pergunta para Jesus Cristo, um tanto quanto interessante, que talvez você também já foi confrontado aí com essa pergunta. Quem achou, dá um amém. João capítulo 18, versículo 36 diz o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Olha a ousadia de Pilatos, tendo a verdade em carne e osso na frente dele, e ele ainda perguntar: peraí, mas você vem para poder testemunhar, falar sobre a verdade, mas o que é a verdade? E a gente muitas vezes já foi confrontado com essa pergunta também nos nossos ambientes de influência, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, de, olha, eu creio que a Bíblia é a nossa verdade. Mas ele fala: mas isso é a sua verdade. A verdade, ela pode ser relativa, afinal de contas, o que é a verdade? E Pilatos, né, para quem não sabe, ele era o quê? Governador da Judéia. Boa, a escola dominical está em dia aí, né? Governador da Judéia, ou seja, ele era um político. E o que ele fez? Ele tentou tomar uma posição de neutralidade impossível diante de Jesus Cristo, de dizer: não vou decidir, lavo as minhas mãos e entrega para o povo. E de forma análoga, hoje em dia, tem se surgido muitos Pilatos, pessoas que não tomam posição e acreditam que isso não vai ter uma consequência, mas isso é uma mentira, porque tanto a sua ação quanto a sua omissão, ela gera uma consequência, e a sua ação, ela pode gerar vida, mas a sua omissão também pode gerar morte. Então Pilatos ali, ele teve uma omissão que gerou a morte de alguém, inclusive inocente, que era Jesus Cristo. Então, quando a gente fala a respeito de política, o que vem na mente da gente? Seja sincero, fala aí. Política, o que vem? Corrupção, ladrão, pô, velho. Sou político, cara. Tô ligado. Pode falar, seja sincero. Ladrão, o que mais? Corrupção, debate, poder. Não vem coisas muito boas na nossa mente. Por quê? A política, infelizmente, principalmente no Brasil, ela foi, durante muito tempo, preenchida por pessoas que não levavam o caráter do reino. Então o que acontecia? Pessoas faziam promessas, chegavam no seu cargo e mentiam. Pessoas chegavam lá e cometiam corrupção, elas quebravam a sua confiança. Então a política sempre foi algo sujo. Mas a política, ela é muito mais do que uma mera expressão ideológica, uma expressão partidária. Estou aqui ou estou ali. Política significa ação, capacidade de você influenciar e determinar as ações dos outros. E é sobre essa política aqui que eu quero dizer. Quando você lê a Bíblia, você vê que nós somos corpo, alma e espírito. Como nós alimentamos o nosso corpo? Carne. Boa, essa. Gosta de escola dominical e também de comer. É uma crente raiz.
Crente raiz, né? Eu ia falar aqui, eu não gosto muito, mas eu acho que vocês gostam. Vocês gostam de piqui? Não. Quem gosta de pequi, levanta a mão, deixa eu ver. Quem não gosta? Essa igreja aqui é pequifóbica. Eu também sou, eu não sou muito fã de piqui não, tá? Mas enfim, você percebe que nós alimentamos o nosso corpo como? Comendo. Como nós alimentamos o nosso espírito? Jejum, oração, Bíblia, né? Lá na igreja meu pai chama disso de job. Jejum, oração e Bíblia. E como nós alimentamos a nossa alma? Oi, Nicolas. Eu nem sabia que eu tinha uma alma, né? C.S. Lewis, ele fala que você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. Portanto, você é alma. E quando você lê a Bíblia, lá em Provérbios, né, o homem mais sábio que já pisou aqui nessa terra, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que você tem que correr atrás do conhecimento e da sabedoria, como aquele que corre atrás do ouro e da prata. Agora não precisa me responder. Você tem corrido atrás do conhecimento, da sabedoria, como aquele que busca o ouro e a prata? Se você aí neste ano se perguntar quantos livros eu li, e quantos episódios de seriado eu vi, vai ficar desbalanceado, né? Você fala, meu Deus, talvez a minha alma esteja com fome, talvez ela esteja doente, e você não percebe isso, por quê? Porque é algo realmente que está interno nosso, né? Você não consegue pegar a sua alma e falar, opa, deixa eu ver como é que ela está, não, é algo realmente que você vai sentir apenas depois de uma análise do que de fato você é. Então você precisa alimentar a sua alma. E hoje em dia, infelizmente, principalmente nós cristãos, nós deixamos de alimentar a nossa alma com evangelho e intelectualidade, e a gente simplesmente tem buscado um evangelho totalmente superficial. Tem uma pesquisa que mostra que 70% dos jovens cristãos, eles abandonam a sua fé depois que eles entram na faculdade. Isso é um número aterrorizador. Por quê? Porque a cada 10 jovens, 7, eles abandonam a fé deles. Eu não estou dizendo de jovens que não leem a Bíblia, que talvez ali não vão na igreja, não. Jovens assíduos na igreja, que talvez foram até criados, talvez até mesmo filhos de pastor, e entram na faculdade e perdem ali a sua fé e abandonam a sua fé. E quando você entra numa faculdade, ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala assim, vira abortista, senão eu vou te dar um tiro. Não. Então o que acontece? Que nós estamos perdendo essa guerra no campo intelectual, porque C.S. Lewis também diz que existem 2 tipos de pessoas mais perigosas no mundo: aquelas que espiritualizam tudo e aquelas que não espiritualizam nada. Então nós precisamos compreender que nós somos de fato um ser tricotômico. Caso contrário, você vai estar alimentando o seu corpo, um pouquinho do seu espírito e nada da sua alma. E a gente tem gerado uma igreja completamente rasa, ou talvez até mesmo um oceano, mais de 5 centímetros. Ele tem extensão, mas não tem profundidade. Então, se eu te perguntar, né, a respeito, por exemplo, da reforma protestante, a respeito, né, de quem foram as grandes pessoas que realmente fizeram protestos, né, no mundo durante a humanidade, que mudaram o curso da nossa história, talvez não fica tão fresco na sua memória. Mas se eu te perguntar as músicas que estão aí, né, rodando aí hoje em dia, talvez venha na nossa mente, porque nós estamos todos os dias sendo alimentados por uma política que não provém do Evangelho. E quando a gente olha lá na Bíblia, em Efésios 5, a Bíblia fala para a gente, né, se vestir de toda uma armadura e a gente ficar atento às artimanhas do diabo. Então, da mesma forma como Deus, Ele utiliza pessoas para o reino dele, o diabo utiliza pessoas para o império dele. E a gente tem que deixar isso muito claro, porque muitos de nós temos vivido como se nós não estivéssemos em uma guerra. A gente acorda, acha que o mundo está completamente, digamos, pacífico, e que a nossa missão é acordar, trabalhar, ler um pouco a Bíblia quando dá, dorme e repete. E a nossa vida não é assim, pelo menos a de um cristão não é assim. Quando você lê Timóteo, ele fala, olha, o soldado não está preocupado em agradar, né, a sociedade civil ali, o seu chefe, digamos assim. Ele está preocupado em cumprir a sua missão. Então, ou você compreende hoje de que você precisa alimentar a sua alma, ou caso contrário, alguém vai alimentá-la. Porque na política, assim como vários outros aspectos da nossa vida, não existe espaço vazio. Grava isso, não existe espaço vazio na política. Se você não ocupar, outra pessoa irá ocupar. E é isso que tem acontecido. A igreja disse, não, porque a televisão é do capeta. O que o capeta fez? Obrigado, pegou para ele.
Porque o rádio é do Satanás. Eu falo, opa, obrigado. Porque as artes são do diabo. Opa, então tá bom, então obrigado. Nós delegamos tudo para o inferno, e o inferno está trabalhando, até mesmo porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes. E enquanto nós estamos preocupados se igreja pode ou não ter fumaça, se pode ou não ter tatuagem, né, se pode ou não ver isso e aquilo, o mundo está produzindo cultura para poder destruir o nosso evangelho, destruir a nossa vida com Cristo. O evangelho é indestrutível, mas destruir o nosso relacionamento com Deus, eles estão todos os dias tentando fazer isso. Então o que nós precisamos fazer? Conhecer quem são as pessoas que estão nos influenciando. Porque hoje, infelizmente, eu vejo uma igreja que está muito mais preocupado, né, em ter arrepios no corpo do que ter transformação de mente. Então não há um verdadeiro cristianismo sem transformação de mente. Romanos 12:12, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Então você precisa renovar a sua mente, amém? Então hoje, se você não está com a mente renovada, nós vamos renovar essa mente. Então eu quero mostrar aqui para vocês, passar rapidamente em algo histórico, de pessoas que têm influenciado esse mundo. Primeiro, não sei se vocês conhecem um cara, ele é muito famoso, chamado Karl Marx. Basicamente, na escola fundamental, no seu ensino médio, na sua faculdade, você vai ouvir falar dele. Nicolas, o que esse cabra tem a ver com a minha vida? Tudo. Lá no Manifesto Comunista, capítulo 2, né, não é Bíblia não, tá, irmão? Mas tem capítulo lá, né? Ele fala o seguinte, olha, tem o slide aí? Passa aí para mim, por gentileza. Pode passar mais um. Mais um. Aí. Ele diz o seguinte, abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Depois ele continua dizendo o seguinte, sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado, grana. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Irmãos, eu cresci numa favela, fui nascido e criado numa favela em BH, chamada Cabana do Pai Tomás. O meu pai, ele nasceu também ali no aglomerado, podemos dizer assim, numa favela chamada Buraco da Coruja. Só pelo nome, não é tão agradável, né? Buraco da Coruja, eu acho que nem a coruja mais mora lá. Ela saiu. E nós tínhamos família, nós não éramos burgueses, nós não tínhamos aí capital, mas nós tínhamos família, porque afinal de contas, a família é uma instituição não criada por Karl Marx, mas ela é criada por Deus. Então, se é criada por Deus, não vai ser qualquer um que vai tentar destruir essa instituição. E quando você lê, né, a teoria dele, ele tem uma teoria de luta de classes. O que isso quer dizer? Basicamente, vai colocar ali, né, os proletariados, os trabalhadores, contra os burgueses, que têm grana, para poder assim, depois de uma revolução armada, lembre-se disso, revolução armada, você ter ali uma sociedade igualitária, uma sociedade sem desigualdades. Só que essa teoria ao longo do tempo ela foi se desenvolvendo. Então a gente chega ali na escola de Frankfurt. Quando for assim, quando dá um joinha, pode passar por gentileza. Você tem ali um cartaz dizendo o seguinte, make love not war, né? Faça amor, não faça guerra. Isso dali foi no auge, né, da guerra do Vietnã, onde eles estavam pedindo para as tropas americanas saírem do Vietnã. Sem entrar aqui, né, no mérito se estava certo ou se estava errado, quando as tropas americanas saíram do Vietnã, morreram 3 vezes mais pessoas. Mas quando você olha uma frase dessa, parece ser excelente. Mais amor, né, faça amor, não faça guerra. Até mesmo porque entre amor e guerra, você vai escolher amor, é claro. Mas o nosso Senhor, a Bíblia deixa claro que Ele é o Senhor dos exércitos. Eu duvido muito que Davi, diante do Golias, falou assim, Golias, você gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Ele, não seria muito incômodo? Não, venha para cá, vamos conversar, vamos dialogar, né? E aí o que a gente percebe? De que a violência, ela é utilizada por homens bons contra homens maus violentos. Até mesmo porque, se você tira isso, você dá completamente o poder ali para o mal crescer e não se faz absolutamente nada, e ele vai crescendo e o bom fica calado. Isso não pode acontecer. O que eu estou querendo dizer? Que você tem que pegar em armas, daqui a pouco está lá, né? Deputado federal pede para pegar em armas e matar qualquer opositor. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que tome cuidado com algumas frases que têm a aparência do bem, mas elas escondem um mal muito perigoso. Essa frase, por exemplo, já foi utilizada até em propaganda de spray, de axilas, né, da Axe e tal, tudo mais,
de faça amor, não faça guerra. E essa frase, ela foi culminada, né, pelo Herbert Marcuse, que foi um filósofo da escola de Frankfurt. No seu livro Eros e Civilização, ele fala o seguinte: olha, as mulheres norte-americanas, elas são reprimidas porque elas são reprimidas sexualmente. Então, como você vai dar liberdade para uma mulher reprimida sexualmente? Dando liberdade sexual. E aí que surge toda a consequência disso, anos após anos. Então, lá na década de 60, você já tem a luta pelo aborto legal. E aí, qual foram as consequências disso? Depois ali dos 30 anos, né, em 1930, depois de 30 anos de teorias, desenvolvimento ali de estudos, você tem uma sociedade americana fundada pelos pais cristãos, tá? Fundadores cristãos. Você tem aumento de DST, aumento de gravidez precoce, aumento de consumo de drogas, aumento dos casos de aborto. Por quê? Porque basicamente nada que foi gritado nas ruas não foi primeiro sussurrado dentro das escolas e das universidades. Então, quando você olha o que aconteceu nos anos 60, para os mais experientes aí, né, Woodstock, né, sexo, drogas e rock and roll, e lógico que nem o sexo é do capeta, as drogas ok, mas o rock and roll também não é do capeta. Mas eles utilizaram isso como uma forma de controle mental das pessoas. O Jimi Hendrix, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: olha, em determinado ponto do meu show, eu consigo colocar qualquer coisa na cabeça do meu público. Para pensar em um filme que você viu muitas vezes, o filme que você mais gosta. Eu gosto de Tropa de Elite. Tropa de Elite, Gladiador, 300, né? Filme de homem, né, pastor? Filme de homem. Ah, eu gosto de Barbie. Não seja geração cropped, né? Por favor, não seja geração cropped, né? Tem que ver filme de macho, filme de homem, né? Ai, Nicolas, eu gosto de... Irmão, não dá, né? Aí, para pensar, talvez você já viu isso umas 8 vezes, muitas vezes, né? Umas 8 vezes, umas 7 vezes. Agora, para pensar na música que você mais gosta. Quantas vezes você já ouviu a música, né? A música, uma música cristã aí que o pessoal está escutando agora, fala aí, que vocês gostam de ouvir. Ó, esse é crente raiz, o único que é digno, né, de receber e tal. Aí você fala, meu Deus do céu, essa música fica na cabeça, você vai cantando 1 milhão de vezes, né? Até as músicas que não é crente ficam na nossa cabeça, já percebeu? Né? Como é que uma tá aí agora aí? Bicho, que música do capeta, velho. Você tá lá, lendo a Bíblia lá, não sei o que, então lhe diz Pilatos, teu corpo, você fala, não é possível. Né? Você fala, Jesus amado, cara, que satanás é esse? Por quê? Porque a música tem um poder muito grande na vida de alguém. Mas sem aprofundar nisso, o que eu estou querendo dizer? De que as influências políticas, poder, capacidade de influenciar em determinadas ações dos outros, elas são feitas em campo teórico. Até mesmo Deus não deixou para a gente um DVD, Ele não deixou para a gente um filme, Ele não deixou para a gente uma música, Ele deixou para a gente um livro, porque o livro ele tem a capacidade de eternizar qualquer coisa, a não ser que tente fazer igual Hitler, né? Que pega todos os livros e queima todas ali as histórias e tenta apagar a história de um povo. Mas o livro é um instrumento mais eficaz em passar as histórias, passar princípios. Então, nos anos 60, já ocorreu toda essa consequência do que a escola de Frankfurt fez. Só que essa teoria também ela evoluiu. E eu vos apresento, esse é Antônio Gramsci. Se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, irmão, tá aí, né? O que esse cara fez? O que esse cara tem na minha vida, Nicolas? Eu nunca vi esse cabra. Ele foi fundador do Partido Comunista Italiano. E ele foi preso pelo Mussolini, né, o verdadeiro fascista. E ali naquela prisão ele juntou vários livros, né, cadernos, começou a escrever, que hoje é um compilado de 8 volumes chamado Cadernos do Cárcere. E nesse Cadernos do Cárcere ele aborda vários temas, né, a respeito de educação, de propaganda, de realmente várias questões que envolvem a sociedade. Mas uma delas eu quero trazer aqui uma atenção especial, que é chamado a hegemonia cultural. Nicolas, o que é isso? Hegemonia cultural é dividido em 2 aspectos, hegemonia e poder. O poder é o poder do Estado sobre todo o aparato estatal, sobre o exército, sobre toda a questão da administração pública. Já a hegemonia, preste atenção, significa o poder psicológico das massas. Antônio Gramsci, ele entendeu que você era uma alma. Então não adiantava fazer como eles faziam na União Soviética, que era pegar os cristãos e matar, porque isso fortalecia a fé dos demais, porque para nós morrer é lucro.
Então não adiantava perseguir a igreja crescia, ela ia para os porões, ela se reinventava. Por quê? Porque a morte não nos para, pelo contrário, elas nos fazem encontrar com o nosso Salvador. Então não tinha como parar os cristãos em termos físicos, e ele compreendeu: opa, não adianta você quebrar uma igreja. O que nós vamos fazer? Vamos infiltrar na igreja. Não adianta você matar um professor cristão, vamos nos infiltrar nas bases, né, acadêmicas, que a gente vai desvirtuando aos poucos. E ele chama isso, né, uma maneira de fazer com que esse procedimento seja eficaz, ele chama de agressão molecular. O que isso quer dizer? É de cabeça, de mente em mente, de alma em alma, pouco a pouco, de doses homeopáticas. A esquerda tem uma virtude que nós infelizmente não temos, ou pelo menos não exercemos, que é a paciência. Eles morrem sem ver aquilo que eles estão pregando acontecer. Eles se dedicam, eles passam isso para os outros, levantam lideranças, fazem livros, dizem que lá vai ser maravilhoso, lá não deu certo porque deturparam, mas um dia irá dar certo, e eles morrem acreditando nisso. Mas nós não. Nós, se passarmos um governo de 4 anos e nada der certo, acabou minha esperança. O que eu mais ouvi quando recentemente agora o governo perdeu as eleições foi: Nicolas, nós temos esperança? Eu falei assim: esperança de quê? Esperança de que Cristo vai voltar? Claro, isso não é só como é uma certeza. Agora, esperança de quê? E as pessoas vinham desesperadas até mim. Eu falei: mas Nicolas, o que nós vamos fazer? Eu falei: o que nós vamos fazer é que cada um precisa saber seu propósito, sua missão, focar naquilo, se dedicar, inclusive com a sua própria vida. O que não dá é para terceirizar toda a solução de uma humanidade para uma única pessoa. Seja um político, seja um cantor, seja um pastor. Ninguém tem um poder de remissão, a não ser o nosso Senhor. E quando a gente para entender isso, as coisas ficam um pouco mais suaves. De que a nossa cabeça não pode estar condicionada a pensar somente em 4 em 4 anos. Porque eles não pensam em 4 em 4 anos. Hoje estava ali um monte de menino ali fora, ali para poder tirar foto comigo. Perguntei: quantos anos vocês têm? 12. Eu falei: opa, daqui 4 anos esse menino está votando. Daqui outros 4 anos esse menino está votando. Mas sabe o que é mais importante? Se a gente não der uma base estrutural para ele, profunda, intelectual e espiritual, daqui a 2 anos talvez, sem que chegue às eleições, a esquerda pode pegar a cabeça desse menino, deturpar a sua sexualidade, deturpar o seu conceito de evangelho, de Jesus Cristo, e a gente vai perder uma alma. Porque afinal de contas, a gente está muito mais preocupado em ganhar um voto do que ganhar uma alma. Isso é muito sério. Então hoje aqui, irmãos, eu esqueci de falar isso, e eu sempre pontuo isso bem claro: eu não estou aqui para poder falar como Nicolas político, amém? Eu estou aqui falando como irmão em Cristo, tá? O mesmo Deus que você serve, eu sirvo. O mesmo Deus que te ama, também me ama. O mesmo Deus que perdoa, é o Deus que eu conheço. Então aqui, o Espírito Santo está aqui, e não é o Nicolas político aqui falando, amém? Amém. Continuando, por gentileza. Isso chega aqui no Brasil, através desse cara aí, Paulo Freire. Em 68 ele lança um livro chamado Pedagogia do Oprimido, que basicamente dizia que as escolas tinham uma pedagogia na vertical. E isso era necessário ser alterado e ser colocado na horizontal, porque o nosso ensino é opressor, ou seja, esse modelo de alunos e professores, ele é opressor. Portanto, nós vamos modificar isso. Então a maneira de se modificar isso é você colocando todo mundo em círculo. Quem já teve uma aula nesses moldes aqui, levanta a mão para mim. Em quais matérias geralmente acontecem essas aulas? História, filosofia, sociologia. E por que todo mundo ama essas matérias? Porque não tem aula. Porque o professor entra na sala e fala: opa, você tá bom então, gente? Vocês viram o que o genocida falou hoje? Ah, genocida, valendo 10 pontos, galera. Fala aí sobre Estado Democrático de Direito. Né? Você não tem debate algum, você não abre um livro, você não tem uma aprofundação teórica. A gente tem aula de filosofia nas escolas, basicamente para poder bater lá o ponto, sabe? A gente não tem nem inglês direito, a gente aprende o verbo to be, olha lá. Você acha que vai entender sobre escolástica, sobre Kant, sobre Aristóteles, Platão? Claro que não. É tudo uma balela só para fazer o quê? Para modificar o ambiente da escola, não para produzir estudantes, mas para produzir ativistas. Então, se você chega numa escola hoje e fala: sou cristão, eu creio que conforme a Bíblia diz, só existe homem e mulher, eu só acredito que só tem que fazer sexo depois do casamento, e é isso aí. Fala e corre. Ou tenha peito firme aí para você aguentar o tranco. Por quê? Hoje, se você não segue toda a cartilha deles, você é descartável. Descartável.
Então o que está acontecendo? Que nós, cristãos, nós somos os fundadores da universidade. E hoje ela é utilizada para destruir quem a originou. Porque nós estamos perdendo espaço de influência. Porque a gente é muito preguiçoso para poder um livro, mas muito atuante para poder ficar recebendo bênçãos que a gente nem sabe o nome delas. E toda essa engrenagem precisam das pessoas para poder fazer elas se movimentarem. Passa aí para mim, por gentileza. O primeiro deles diz respeito ao ativismo LGBT, e aqui eu faço um asterisco gigantesco. Há uma diferença muito grande entre o ativismo LGBT e o homossexual. Enquanto um busca aceitação, o outro busca uma imposição. E infelizmente nós deixamos, como igreja, de nos prepararmos para poder falar a respeito desses temas. Afinal, se falar a respeito disso é do diabo, sexo é do capeta, sendo que é o contrário. Quem criou o sexo foi o próprio Deus. E na Bíblia é deixado alguns princípios muito claros. Em Gênesis a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher. Em Coríntios ele fala a respeito do casamento, diz para o homem unir-se à mulher, porque existe uma finalidade. E isso é visto lá em Romanos. Abre aí rapidinho, Romanos capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 26. Romanos capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. A Bíblia, ela deixa bem claro que a homossexualidade, assim como vários outros pecados, eles te afastam da vontade de Deus, porque há uma finalidade. Essa palavra natural aqui, da natureza, que aparece no versículo 26, não diz respeito à natureza no sentido animal, tá? Porque a natureza não é um exemplo para nós, no sentido de ações e de princípios. Até mesmo que a natureza você vai observar homicídio, você vai observar incesto, você vai observar várias coisas que nós não podemos trazer para nós como sociedade. Aqui a natureza diz respeito à finalidade, ou seja, Deus criou o homem com uma finalidade com a mulher. Então você vê que há uma finalidade biológica, há uma finalidade psicológica, e você vê que um completa o outro. E por que eles estão tão afoitos em destruir a sua sexualidade? Porque a sexualidade diz respeito à nossa identidade, e nada que eles façam para poder deturpar chegue ao ponto de modificar a imagem e semelhança de Cristo. Somente nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que o diabo, ele quer tanto, sabe, ele gera tantas energias para poder destruir sua identidade sexual, porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Ele tenta em volta, modificar a arquitetura, modificar a música, a cultura, mas você é a imagem e semelhança de Cristo. E quando nós olhamos hoje, por falta de conhecimento, a gente acaba cometendo algo que eu quero puxar um pouco a nossa orelha aqui como igreja. Muitos de nós dizem assim: você é homossexual, você vai para o inferno. Você comete adultério também. Porque o homossexual vai para o inferno, mas você que é mentiroso, você que é fofoqueiro, você que também é viciado em pornografia, você também vai para o inferno. E nós nos colocamos num pedestal como se nós fôssemos perfeitos, e aquela porta ali não poderia entrar imperfeitos. Olha que loucura. Sendo que a igreja é um local de pessoas imperfeitas. Então, quando for tratar desse tema, tenha um cuidado, um zelo de fazer essa diferenciação muito clara. Mas Nicolas, você é tão firme contra essa pauta, contra a pauta do ativismo LGBT. Ou você concorda com eles, ou senão eles querem te colocar na cadeia, porque você acredita que o banheiro feminino deve ser frequentado só por mulheres. Ou porque nos esportes femininos só devem ser frequentados mulheres. E eles querem colocar como se isso não uma aceitação, mas uma imposição. Retrato mesmo é de que eu posso ir para a cadeia, porque no dia 8 de março, não desse ano, não na cena da deputada Nicole, foi há 2 anos atrás, de que no dia das mulheres eu disse o seguinte: eu quero parabenizar as mulheres XX. Estou tomando um processo, está no STF por transfobia. Transfobia, o STF equiparou a racismo, então a tipificação é criminal, é penal.
então eu posso ir para a cadeia. Imagina, eu chegando na cadeia, irmãos. Eu falei, ei, meu irmão, o que você pegou? Um 7.1 e tal, legal. E você? Um 5.7 e tal, pô, beleza. E você, cara? Não, deixa pra lá. Não, fala aí para nós aí, pô, não. Eu parabenizei as mulheres. Que isso, irmão? Homofóbico, não imagina. Cara, o mundo tá loucura, tá uma maluquice. Você pode pensar, Nicolas, mas isso está acontecendo com você. Que você fica na linha de frente e tudo, irmão. O mal do brasileiro é achar que quando a casa do vizinho está pegando fogo, você não está em perigo. E as nossas igrejas tem acontecido isso, né? De que não, é só o fulano de tal. Não, o pastor Anderson Silva está falando isso, porque ele arruma umas encrencas lá e tudo. E outra, coloca a gente como os tumultuadores. Sendo que o mundo está completamente maluco e qualquer nível de sanidade é considerado de maluquice. Então, por que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso? Para alimentar a nossa mente, alimentar a nossa alma, caso contrário, alguém irá alimentá-la. Quero passar, por gentileza, esse vídeo eu acredito que todo mundo já viu. Passa só o da Comissão de Direitos Humanos, por gentileza. Esse vídeo tem 10 anos, tá? Repito, 10 anos, 11 agora, né? Não é esse não, mas tá bom, pode deixar. Esse aí. Que deixem crianças brincarem em paz. Isso vai tornar adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais eficazes no enfrentamento e na transformação do mundo que desejamos como elas. Nós temos que levar esse objetivo puxando a história. Ela chega nisso. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai fundamentar essa cultura que é a vida e toma a vida ao pé da letra, a gente pode chamar fundamentalista esse. Teve projetos de fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles não poderiam unir um projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em área se for. Se a gente falar uma democracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para ajudar também a testar a legislação do casamento, viu? Casamento espiritualidade vai dar muito trabalho que essa desgraça, essa palavra, está elevada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de vida, nós não vamos conseguir. Não vão conseguir mesmo não, amém, irmãos? Amém. Só que sinto-lhes informar, eles estão conseguindo. Infelizmente. Isso aqui tem 10 anos, né? 10, 11 anos. Isso aqui foi na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. E eu me lembro que eu via isso, ficava assim indignado, via lá o pastor Silas, Marco Feliciano, o padre Paulo Ricardo também lá nas audiências, e eu ficava assim, caramba, cara, como que ninguém está falando a respeito disso? Por que as igrejas não estão se levantando para poder levantar pessoas para defender, para serem apologetas? E graças a Deus, né, Deus ouviu o pedido do meu coração, e nessa Comissão de Direitos Humanos hoje, eu sou um dos titulares lá, graças a Deus, né? Graças a Deus. A ideologia de gênero é uma segunda arma que eles utilizam, e esse caso aqui, ele é um caso muito forte, mas que talvez esconderam esse caso de você. Esse menino chama David Heimer.
À direita ele está vestido, né, de vestido como uma menina, e à esquerda ele como um menino na sua adolescência. Quando ele nasceu, ele é gêmeos, quando ele nasceu, foi fazer uma cirurgia de fimose e acabou queimando o seu órgão sexual. E a família ficou desesperada, não sabia o que fazer, e um doutor chamado John Money entrou em contato com ele e disse: olha, eu tenho a solução. Já que ele não tem um órgão sexual masculino, trate ele como uma menina, que ele vai se tornar uma menina, né? Fonte do Tororó. E aí aconteceu que a família fez isso. Inclusive esse doutor utilizou ali de diversos experimentos sexuais, colocando ali os irmãos em gestos, em posições sexuais, e acabou que na sua adolescência ele começou a ter ali uma crise de identidade. Os pais contaram o que aconteceu e ele passou a se vestir como um homem. Ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir, comportar ou agir como uma garota, confessa David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. Para resumir essa história, esse menino acabou cometendo suicídio, assim também como vários integrantes também da sua família. Por que eles não contam isso para você? Porque a ideologia de gênero, ela esconde um perigo muito grande por detrás, um princípio muito perigoso, que é: aquilo que eu me sinto, eu me torno. Então existem pessoas, por exemplo, que se sentem um dragão. Passa aí, por favor. Olha lá, ex-banqueiro gasta 295 mil para se transformar em mulher dragão. Tem pessoas que se sentem crianças. Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Ele deixou para trás uma mulher e 7 filhos. Olha lá que bonitinho, né? Agora, vivendo como uma menina de 6 anos de idade, o outro se diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Eu não sei nem quem é mais doido, irmão. Se é uma família que adota um trem desse, né? Ou se é um cara que se acha um nenenzinho, né? Calma. Nós nos divertimos muito, nós colorimos e fazemos coisas de criança. A primeiro momento, parece ser cômico. Você fala: poxa, que engraçado. Só que isso esconde um perigo muito grande. Caso um dragão mate uma pessoa, qual é a tipificação penal para isso? Se este homem que se sente uma criança, ele quiser ter relação com uma outra criança, vai ser considerado pedofilia? E aí, sim ou não? Pois é, afinal de contas, quem vai dizer que ele não é uma criança? Ele se sente uma criança. Você abre um leque muito perigoso, muito grande para relativização, ou seja, quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. Então o que a ideologia de gênero vem e traz para todos nós? De que tudo é relativo, só que a relativização, ela traz perigos gigantescos. Imagina um dia você acorda e fala assim: me sinto hoje com 4 quilos a menos. Não recebe essa bênção não, porque isso não existe, tá? Hoje eu me sinto milionário. Meu irmão, não existe transmilionário não, meu irmão. Senão todo mundo estava rico, né? Hoje eu me sinto santo. Isso não existe. Por quê? Porque não basta você se sentir. Não tem como uma pessoa ignorar a própria realidade. E o que eles estão pedindo é exatamente isso. Hoje a realidade não é aquilo mais que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. Então, se eu me sinto uma criança, me chama de criança. Se eu me sinto A, B, C, você é obrigado a dizer isso. Caso contrário, você é um homofóbico, transfóbico, fascista, taxista, ciclista, maratonista e um monteísta. Então, qual que é o problema de tudo disso, afinal de contas? Esse vídeo mostra 2 crianças falando a respeito de Jesus Cristo. Graças a Deus que essa mulher gravou, que senão ninguém irá acreditar. Passa aí, por favor. Can I take that fool? Oh, I think I'm not sure. I won't take that fool. Why would you take Jesus' body? You get that lot. I'm not monitoring. Pode passar, por favor, pode parar aí. Basicamente, pessoal, essa criança disse que Jesus era bi e não binário, porque ele é um homem que ama todo mundo e é um homem que usa saia e usa vestido, né? Quando a gente olha isso deve machucar o nosso coração.
Porque está sendo passado para as nossas crianças, sabe, o nosso Redentor, o nosso Salvador, de que Jesus é travesti, assim como eles fizeram na parada LGBT, lá em São Paulo, colocando Jesus numa cruz como um travesti. Estão colocando Jesus como um menino homossexual que frequenta prostíbulos, como a Porta dos Fundos fez. Estão colocando para as nossas crianças uma identidade falsa a respeito deles. Então a respeito de Jesus, então quem vai dizer para eles, né, que Jesus não é travesti, que Jesus não é bissexual, né? Jesus na verdade não é nada disso. Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, ele é o nosso leão da tribo de Judá, sabe, ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, é aquele que sabe, que nos redime, ele é o nosso Salvador. Mas quem vai falar? Quem vai falar? Exato, pastor, nós, somos nós. Mas precisamos de pessoas com coragem para poder dizer isso, porque se isso pode ser aplicado para tantas outras coisas, porque isso não vai ser aplicado, por exemplo, para a Bíblia, afinal de contas? Porque a Bíblia diz que Deus criou no início o homem e a mulher. Então, se aqui está falando que só existem dois sexos, e na verdade são vários, a Bíblia é homofóbica, horas. Se a Bíblia diz que o homossexual, assim como diversos outros pecados, te conduzem para longe de Cristo e te levam para um caminho de perdição, isso vai ser considerado transfobia? O que acontece caso um homem chega ali na porta e fala: pastor Anderson, quero me casar, e fala: graças a Deus, varão. Qual que é o nome do varão? Qual que é o nome da varoa, né? Qual que é o nome da varoa? Ele fala: Fernandão. Ele fala: amigão, não dá, pô. Aí, que isso, pastor, você é transfóbico? Tem que fazer o meu casamento. E aos poucos eles vão, preparando de forma gradual, agressão molecular de mente em mente, para poder ganhar as pessoas. Quando for ver, vai ser realmente muito tarde, porque inclusive até a própria igreja está cedendo a tudo isso. Pastor Silas Malafaia fala uma frase muito interessante: a igreja é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Se a gente não for firme, fiel ao evangelho, vão ter pastores, assim como aconteceu lá atrás com professores sendo deturpados, pastores estarão deturpando o evangelho, para poder colocar um evangelho falso, para poder alcançar as pessoas, e vão conduzir elas para o inferno. E aí, o que você acha que é mais polêmico? Um pastor que desvirtua a Bíblia e está conduzindo gente para o inferno, ou um pastor que luta contra isso? Eles estão colocando, na verdade, como se o autor do mal fosse a vítima. E um monte de gente fica assim: não, mas não vamos brigar. Nossa, porque Deus é amor. Esse amor deles aí é igual o amor deles que venceu e agora. Mesma coisa. O amor venceu. Sei bem. Estão querendo minha cabeça. Me bota dentro de uma universidade federal aqui para ver o que acontece. O amor vencendo. Você vai ver, né? Então, ou a gente, abre os nossos olhos para poder ver o que está acontecendo, ou caso contrário, eles vão nos ganhando aos poucos, e o evangelho, infelizmente, ele vai sendo deturpado para algo que não é o evangelho. E a gente vai perdendo espaço de influência política, poder, capacidade de você influenciar determinadas ações de outras pessoas. Pode passar, por gentileza? Pode passar e pode passar. Deixa só na parte, passa aí, por favor. Depois eu falo desse Satanás aí. Aí, volta. Aí, deixa aí. A outra arma que a esquerda utiliza é o feminismo. Muita gente pergunta para mim assim: Nicolas, o feminismo é um movimento de luta pela igualdade, porque o nosso mundo ele é machista, ele é opressor, o patriarcado nos domina. E aí eu te pergunto, onde você leu isso? Porque as nossas ideias, elas provêm de alguma origem. Então, de onde você tirou essa ideia de que o feminismo é isso? Quando você para ler as feministas teóricas, e eu vou deixar todos os outros aspectos do feminismo aqui, tá? Vou tratar a respeito de um específico, sobre o aborto. Todas elas estão em favor, união, harmonia a respeito do aborto, de que o meu corpo, minhas regras. Quando você olha essa criança aqui, essa foto é muito forte, né? Porque é a mesma criança, só que em um momento ela está fora da barriga, e depois dentro da barriga. E o que o mundo tem feito hoje? Ele tem colocado uma falsa imagem de que elas estão lutando para proteger as mulheres. Direito reprodutivo. A Ana Campanholo falou algo que eu achei assim genial. Direito reprodutivo. Isso só pode ser bruxaria. Porque na bruxaria isso acontece. Você olha para o sapo, fala assim, salabim, e ele vira um sapo, e ele sai de sapo para príncipe.
Agora, como que um direito reprodutivo está matando? Só pode ser bruxaria isso, ué. Não deveria ser direito reprodutivo, deveria ser direito instintivo, né? Extintivo, de você extinguir ali uma pessoa. E hoje, na nossa legislação, nós temos 3 casos que permitem o aborto. No caso de anencefalia, no caso de risco de gravidez, de vida ali para a mulher no momento do parto, e também no caso de estupro. Aí eu quero pegar aqui um princípio nosso bíblico, tá? Biblicamente, você não pode matar um inocente, ponto. Você não tem o direito de fazer isso. O único que é capaz de tirar a vida é aquele que a concedeu. E pelo amor de Deus aqui, irmãos, todo mundo aqui é adulto, ou ao menos a maioria, não confunda isso com o policial, porque já teve cristão que veio falar comigo: Nicolas, mas e o policial? Ele pode ou não matar? Eu falei: ô meu filho, ele não está dando tiro num feto, né? Eu nunca vi um neném de 12 anos carregar um fuzil, né? Então, assim, o policial é uma questão de preservação de vida. O Norman Geisler tem um livro muito interessante que ele fala a respeito disso. Por exemplo, com relação à mentira, né? Ele fala aqui, ó, você tem uma hierarquia de valores. Então, suponhamos que um cara chega na tua casa, está vendo que os caras vão invadir sua casa, você esconde a sua filha. Aí chega um bandido lá que vai estuprar sua filha e fala assim: cadê sua filha? Você fala: meu Deus, eu não posso mentir para o bandido. Vou ter que falar a verdade. Ela está ali, bandido. Gente, a vida da sua filha está hierarquicamente esse valor maior do que aquela mentira, porque a mentira está preservando. Não estou falando que você possa mentir, não, tá? O que eu estou dizendo é que você precisa compreender que existem hierarquia de normas, e a vida, ela é a maior delas. Até mesmo porque, sem a vida não há nenhum outro direito subsequente. Estão sendo aqui rasgado, as feministas estão lutando para que você, mulher, faça sexo de forma desregrada, para que você se coloque como um objeto sexual, e caso venha a ocorrer de você ter um filho, você aborta. Porque a esquerda tem soluções simples para situações complexas. E isso é muito perigoso na maioria das vezes. Por quê? Porque você está fazendo com que a mulher, além talvez dela não querer ter um filho e já ser traumático, vai transformar ela no homicida. Até mesmo porque na Colômbia agora foi legalizado o aborto até as 26 semanas, né? 24 ou 26 semanas, que dão 6 meses. Gente, tem criança prematura que nasce com 6 meses. Então, o que o mundo está nos trazendo? Fazendo um genocídio silencioso, para que você não veja, mas estão matando crianças dentro do ventre. E essas crianças não podem dizer meu corpo e minhas regras. Então tome bastante cuidado com aquilo que você está ouvindo, aquilo que está entrando no seu coração, na sua alma. E agora eu quero falar específico para as mulheres. Por que vocês não querem mais ter filhos? Por que toda mulher hoje fala assim: eu quero ter, mas depois que eu tiver curtido a minha vida? Quando você chega 7 filhos, 6 filhos, né? Quantos anos, qual é o seu nome, perdão? Alex. Você tem noção que o Alex, ele tem 5 filhos, né? 6, boa. Ele tem 6 filhos. 6 filhos, o Alex tem 6 filhos. Você tem noção que o Alex, para quem tem um filho aqui, ele tem 6 vezes mais herança do Senhor do que qualquer um de vocês aqui? Glória a Deus pela vida do Alex, pô. Amém, né? E hoje o povo fala que não quer ter filho, ou se não fala assim: nossa, eu quero ter filho, e agora eu vou deixar o meu filho na escola integral. Nossa, parabéns, mongoloide, você vai deixar o seu filho 8 horas com o Estado, olha que coisa linda. 8 horas o professor falando na cabeça dele o que quer, e aí você traz o seu filho aqui para a igreja, deixa ele aqui 1 hora mais ou menos com sono, depois ele volta para a escola, fica 4 horas por dia, e você acha que você realmente está alimentando a alma dele. Olha que loucura. Ou seja, mulheres, como eu disse no dia 8 de março, amem a feminilidade, sabe? Tenham como referência, não Simone de Beauvoir, essas mulheres de monocelha aí, não. Tenham como referência Esther, sabe? Maria, está entendendo? Essas mulheres que você tem que ter referência, não esse pessoal que está aí. Agora os homens, e o pastor vai gostar dessa parte, agora os homens, não sejam geração cropped, nem geração Fiuk, né? Aí como que tem que falar? É todes, irmãos, pelo amor de Deus, né? Aí dá só uma olhada, a Bíblia fala pouquíssimo sobre José, fala que ele era um homem reto, ponto. Ou seja, Deus viu em José a capacidade de ser pai do nosso Senhor.
Ou seja, você tem que se colocar em alto nível, sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Então não tem dessa de você, né, tratar, né, a sua namorada como um lobo mau, né? Ah, não, eu sou crente, mas eu chego ali no ouvidinho dela ali e falo, não, tem nada a ver, não tem problema e tal. Você está levando também sua namorada a pecar. Você também está levando aquela pessoa ali para o inferno junto com você. E qual que é o problema da nossa masculinidade hoje, né? Porque infelizmente nós estamos sedentos, né, órfãos de bons exemplos. Quando você chega hoje, eu vi, até o pastor compartilhou lá nos stories, de que homens, uma pesquisa mostra que homens ficam mais atraentes de cropped. Irmãos, você que é casado, bota um cropped e fica nas frentes da sua mulher. Eu quero ver o que vai acontecer, né? Não coloca não, né? Tá vendo? Então não façam isso, né? Ou seja, os papéis são muito bem definidos, tá, irmãos? A mulher, né, quando fala, e inclusive o pastor fala isso muito bem, quando fala a respeito de submissão, presta atenção que está acabando. Quando na Bíblia fala a respeito de submissão, a Bíblia fala, né, que a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido, amém, irmãs? E a submissão significa estar submissa a uma missão maior. Então, nenhuma mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão. Nenhuma mulher, tá? Hashtag pastor Anderson Silva, tá? Créditos. Ou seja, hoje infelizmente tem homens, né, que não tem missão e querem que a mulher embarque, aí a outra, ela começa a assumir um papel que não é dele, dela e vice-versa, então fica realmente uma salada, né? O pai é um banana, a mãe é a Rochelle e o filho fala todes, né? Não vai dar certo isso, né? Passa aí para mim, por gentileza. Pode passar, que eu já falei do Geração Cropped. Pode passar, por gentileza, não precisa passar esse vídeo, deixa aí. E aí você pode pensar, Nicolas, tudo bem, estou entendendo a política, mas onde ela está no meu dia a dia? Há 3 anos atrás foi lançado o Gambito da Rainha, que é um seriado sobre xadrez, tá? A procura por tabuleiro, depois que esse seriado inaugurou, a procura por tabuleiro aumentou 250% no eBay, que é um site de vendas. O livro que inspira a série virou best-seller 37 anos depois. 62 milhões de lares no mundo inteiro assistiram a série. Busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. E o número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Aí eu te pergunto, se eles estão fazendo isso com xadrez, o que eles não estão fazendo com a sua sexualidade? Com a sua sensualidade? Seu conceito de homem, seu conceito de mulher, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Todos os dias nós estamos sendo inundados por alimentos que estão indo direto para a nossa alma e infelizmente estamos deixando doentes. E aí eu te pergunto, né, qual que é o nosso papel em cima de tudo isso, né? Talvez chegam cristãos pensando, nossa, Nicolas, não estou conseguindo arrumar uma esposa, né? Aí você pergunta para o cara, qual que é a sua referência de mulher? Ah, paniquete. Você falou, irmão, não é bem assim, né? Aí a mulher, eu quero um homem para casar, qual que é a sua referência de homem? Ai, Nicolas, eu queria um Christian Grey, né? Dos 50 tons de Satanás lá, né? Ou seja, as suas referências estão completamente deturpadas. E aí dentro da igreja, né, você tem os cristãos chegando e abaixando, se curvando para poder alcançar as pessoas. Jesus para todos. Nicolas, isso aí é de onde? Foi o Jean Willis que fez isso? Foi o PSOL? Foi o Lula? Não, Lula não deve nem saber escrever o Jesus para todos, né? Mas não foi ele. Isso aqui é de uma igreja gigantesca, daqui do Brasil. Eles têm um culto específico para homossexuais. Nicolas, é errado ter um culto só para homossexuais? Claro que não. A igreja tem que saber receber qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pecador, porque é isso que nós somos. Mas o modus operandi, a forma de fazer isso, deles estão errados. Eles chamam os homossexuais de coloridos. O culto chama-se alegria. Sabe o que é chamar a homossexualidade de coloridos? É colocar pompom no pecado. É glamourizar algo que está te levando para o inferno. E aí o que nós temos que fazer diante disso? Nicolas, fica calado, pelo amor de Deus, afinal de contas, as pessoas estão tendo aqui contato com o evangelho. Deixa eu te falar, um evangelho mentiroso, que não está gerando transformação, não está tendo renovação de mente, porque o evangelho é realmente que sabe, que vai lá nas suas entranhas, assim como o Espírito Santo vai lá na divisão da tua alma e do teu espírito, e te convence do pecado, do justiça e do juízo. Ele precisa de confronto,
Porque no mesmo lugar que tem conforto, não vai ter crescimento. Então, olha que loucura, eles estão subestimando o poder do Espírito Santo. Ou seja, Paulo fez de louco para ganhar o louco, amém? Paulo fez de sábio para ganhar o sábio, sim, mas ele não fez de pecador para ganhar o pecador. O que aquelas pessoas, né, cristãs estão querendo dizer é o seguinte: olha, é necessário a gente modificar o evangelho para ganhar as pessoas lá fora, porque o Espírito Santo não é capaz de fazer isso. Você pode atrair com festa, pode atrair com entretenimento, pode atrair com algo lúdico, até pode. Mas o motivo da permanência de uma pessoa aqui dentro dessa igreja, dessa casa, é o evangelho. Ponto. Porque, caso contrário, ele não vai se divertir por muito tempo. As pessoas, se eu não me engano, não sei se é Chesterton que fala isso, mas fala, olha, aqueles que foram transformados, vieram até Cristo por arrepios, assim que a emoção acabar, logo logo elas vão embora. E isso está acontecendo, infelizmente. Então o que está acontecendo? Passa para mim, olha o nível que está acontecendo. Frente evangélica, pode passar para mim, por gentileza. Frente evangélica pela legalização do aborto, né? É muito mais do que só um banner na internet. Realmente já foram até para a rua. Deixa agora aí no último slide para mim, 1 Timóteo. Você pode perguntar, Nicolas, sua ministração é sobre o cristão e a política. Você não vai falar do Bolsonaro, não? Não. Você não vai falar do Lula? Você não vai falar do STF? Não. Até mesmo que eu possa ser preso. Não, não quero. Ah, você não vai falar das eleições, Nicolas? Nossa, eu vou ser candidata. Não, Nicolas, e aí, o que nós temos que fazer nas eleições municipais, irmãos? Política é muito mais do que uma expressão partidária, ideológica e momentos eleitorais. Política diz respeito ao poder, à capacidade de você influenciar. E por que eu quero dizer isso aqui? Porque nós somos um corpo onde cada um tem sua função. E parece que a igreja está com dificuldade de entender isso. Existem pessoas que são braço, outros são perna, outro é mão. E a mão, a mesma mão que pode apertar, que pode fazer um carinho, ela também é necessária para também dar um chaplau, né? O pé, né, também pode também dar um chute, né? O peito, ele pode puxar, abraçar, mas também pode tomar um tiro. Ou seja, cada um de nós tem uma função. E se nós não entendermos que cada um tem uma função na igreja de Cristo, a gente vai ficar tentando procurar, digamos, o modelo ideal de se fazer o evangelho. Ah, não, aquele dali é legal, né? Ele faz de um jeito ali, aquilo dali é o certo. Ah, não, mas o jeito que esse faz aqui é muito ácido. Deixa eu falar algo para vocês, quando você está dor de barriga, você toma o quê? Você come chocolate? Não. Você toma um suco de limão, toma ali um limão espremido, por quê? Porque a acidez, ela tem a sua propriedade, que muitas das vezes é para limpar. Então, Deus colocou no meu coração essa ministração. Há muito tempo atrás, quando eu estava lá sozinho na minha faculdade, tomando minhas pancadas, sem ter nenhum tipo de apoio, sem conhecer ninguém, sem conhecer assim, sabe, só Jesus Cristo mesmo ali, eu na sala, e eu já me mantinha firme. E Deus colocou isso no meu coração para eu, sabe, gerar essa inconformidade também em outras pessoas. E é isso que eu tenho feito. Né? Em Josué 1,9 diz, olha, é uma ordenança, seja forte e corajoso. Se é uma ordenança, só nos resta obedecer. Então eu estou obedecendo Ele. Né? Sou falho, erro, mas a misericórdia do Senhor renova todos os dias para nós. E a gente realmente precisa assumir o nosso papel como cristão, levando a graça, mas levando a verdade como Jesus nos ensinou. Então eu quero que vocês fiquem de pé, para a gente encerrar aqui esse momento. Eu gostaria de ficar aqui bem mais, mas o meu tempo já encerrou. E eu sou um cara metódico. Regras têm que ser respeitadas. Então hoje aqui, irmãos, eu tenho um desafio para você, né? De durante toda essa ministração, você pensar, você raciocinar aí, do que de fato gera inconformidade no seu coração, né? Tem pessoas que, como por exemplo, Martin Luther King, ele era inconformado com o racismo que acontecia ali nos Estados Unidos, né? E ele era um pastor da Batista, e ele falou, I have a dream, e isso espalhou pelo mundo inteiro, e eu tenho certeza que naquele momento, ele nunca ia imaginar que ele estaria sendo citado aqui na Samambaia em 2023, né? E o que eu quero dizer com isso? Que não menospreze os pequenos começos, sabe? Talvez você tenha aí um projeto que, sabe, não anda, mas eu aprendi algo, que quando sair da inércia, o movimento fica mais leve, né? O carro ali, quando você está tentando pegar no tranco, é difícil, mas depois que ele sai ali da inércia, fica mais tranquilo, fica mais leve, porque você está em movimento. Então, assim como a Bíblia diz, né, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores,
Sabe, veja o que seu coração realmente chora. Eu não sei aquilo que realmente gera inconformidade, mas eu sei que quando você entender isso, ali vai nascer um chamado. Falar, ô Senhor, eu sou indignado com esse tanto de morador de rua, sabe, sem casa, sem lar. Eu sou indignado, sabe, com pessoas que são abusadas sexualmente. Eu sou indignado, sabe, com pastores que utilizam da fé alheia para poder roubar as pessoas. Eu sou indignado com a corrupção, eu sou indignado com essa política. Eu sou indignado com pessoas que querem deturpar a sexualidade dos outros de maneira mentirosa. Sou indignado, sabe, com essa infância que, infelizmente, sabe, todas as dancinhas do TikTok, mas não conhece Jesus Cristo. Sabe, eu quero que você hoje faça uma oração sincera a Deus, sabe, diga, Senhor, eis-me aqui, sabe, me levante como instrumento do Senhor. Nós estamos precisando de homens corajosos, sabe, todo dia eu penso nisso, eu falo, Senhor, eu tenho uma vida para queimar, cara. Sabe, aquilo que você tem que ter medo na sua vida é você ouvir, eu não te conheço. Sabe, afasta aqui de mim, eu não te conheço não, meu parceiro, pode descer. Sabe, eu vejo que tem tantas coisas a serem feitas, mas tantas coisas em tantas áreas, mas eu tenho certeza que o cristão, ele tem algo, né, que eu vim falar aqui hoje, sal e luz. Ele é sal e ele é luz, e o sal, ele tem a propriedade, sabe, de conservar, mas também tem a propriedade de dar sede. Saia daqui dando sede nas outras pessoas, que elas olham você e vejam a face do Senhor, sabe, que a luz resplandeça em você e fala, poxa, o que esse cara tem? O que essa mulher tem? Quando ele chega, sabe, o ambiente fica diferente. Quando ele chega, as coisas ficam melhores. Você tem que ser luz nessa escuridão absurda que a gente está vivendo. Sabe, tem hora que a gente fica tão animado com o time ganhando, a gente fica tão animado, né, quando um político vence umas eleições, mas a gente não tem a mesma disposição para poder sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. A gente conta a história de Daniel, mas não tem a disposição de ser Daniel. É lindo, né? Fala, nossa, Daniel lutou contra um urso, Daniel lutou contra um leão, porque Davi matou um gigante. Pô, show de bola, quantos gigantes você tem matado, quantos leões você tem enfrentado? E eu falo isso, irmãos, não jamais, né, me colocando como se as minhas guerras fossem maiores do que a de ninguém aqui. O que eu estou dizendo é que todas as lutas que a gente enfrenta, o nosso Senhor é maior do que elas. Então eu tenho certeza que daqui vão surgir pessoas indignadas com o que está acontecendo no nosso país. A gente vai levantar uma geração de fato inconformada, sabe, uma geração santa. A santidade é possível, sabe, a santidade, ela é algo deixada pelo Senhor, que nós temos que viver elas todos os dias. Então vamos fazer isso, sabe, vamos enfrentar com coragem. Olha que loucura, irmãos, olha o que o Evangelho faz com a gente. Eu não conheço vocês, eu não faço ideia qual é a sua luta, eu não faço ideia qual é o seu nome, mas nós somos unidos pelo sangue do Senhor, sabe, o Espírito Santo está aqui. Então olha, a força que nós temos em Deus, sabe, nós podemos nos fortalecer, a gente pode dar uma palavra de bênção para quem está do nosso lado, falar, meu irmão, vamos para cima, está precisando de oração, eu vou orar, está precisando de jejuar, vamos jejuar, sabe, está pecando, vamos aqui, eu vou te ajudar, nós somos corpo. Da mesma forma como tem gente aqui agora orando, pedindo, Senhor, muda essa nação, Deus, muda as autoridades, sabe, refresca o coração desses juízes. Tem gente lá agora nos Estados Unidos, tem gente lá na China, tem gente na Coreia, tem gente na Europa, tem gente aqui na América do Sul, na América do Norte, tem gente na Austrália. E eu tenho certeza que assim, sabe, que a igreja entendeu o propósito dela. A gente vai modificar essa nação, sabe, a gente vai realmente modificar essa nação. Eu creio nisso de verdade, sabe, eu creio nisso. E eu fico, sabe, assim, o amor do Senhor, ele nos constrange, irmãos. Ele nos constrange de verdade, porque eu aprendi a aproveitar momentos. Não jogue esse momento que Deus está te dando aqui agora, de uma oportunidade, de você dar um sim para a sua missão, de você dar um sim para o seu propósito. Eu nunca me arrependi de ter dado um sim para a minha missão, nunca. Eu já chorei, irmão, vocês não têm ideia o quanto que eu já chorei. Sabe, eu já chorei muito, já abracei muito a minha mãe, falei, poxa mãe, tá difícil. Já chorei muito com meu pai, já pedi muita oração, já falei com muitos pastores, ora por mim, sabe, fica firme. Já recebi muitas pessoas falando, oro por você. E tudo que na minha mente vem todos os dias quando eu acordo e quando eu deito, Senhor, não me deixe em nenhum dia ser como Sansão, quando ele saiu para batalhar e a presença do Senhor já não estava nele. Que isso seja o motivo da gente acordar, isso seja o motivo da nossa vivência, esse seja o motivo da gente dormir, da gente cumprir o nosso propósito.
Você não é velho demais, você também não é novo demais, você não é jovem demais para poder não cumprir a missão do Senhor. Pode ter certeza que você um dia, todos nós, vamos encontrar com o nosso Senhor, sabe, vai falar, pô, valeu a pena. Obrigado, Deus, obrigado, porque valeu a pena. Sejamos cristãos firmes, fortes, porque assim como diz Calvino, um cão quando ele vê o seu dono sendo atacado, ele late. Eu seria um covarde de ver a verdade sendo atacada e me calar. Sejamos cristãos firmes até a vinda do Senhor. Muito obrigado.